Fala comigo, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho Miranda e está começando mais um programa da Troad TV, o Fala Comigo, comigo mesmo. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma pessoa muito maravilhosa e dedicada na obra, que é o nosso querido amigo Pastor Valber Souza. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, muito obrigado a você, obrigado ao CIMEI, a Troad por nos dar essa oportunidade de estar aqui nesta noite. Coisa boa, Muito e obrigado. é um prazer demais mesmo. E a gente faz alguns comentários aqui antes, né? E fica uma curiosidade. Mas antes de tudo, eu quero que o senhor se apresente, né? Quem é o pastor, da onde veio, né? Cresceu aonde, qual cidade? Fala um pouquinho do senhor para nós. Eu sou maranhense, nascido em Rosário, no Maranhão. Sou filho de uma adolescente. Minha mãe ficou grávida de mim com 14 anos de idade. Trabalhava como garçonete. Meu pai, 19 anos, motorista já. Rapaz. Antes de 15 anos ela me teve. Havia um sonho pela questão do momento de vida no interior do Maranhão, né? Quando criança bem tratado, bem nutrido. Coisa boa. A adolescência houve um momento muito danoso na economia, na época do Sarney, eu lembro muito disso, inflação. Sim. Então passamos por muita necessidade. Situação bem difícil. Bem difícil. Migrei para a capital, fui morar de favor com tios, Para sair dessa situação, para estudar, para ganhar vida. E com 19 anos eu tive o privilégio de ser chamado para Jesus. Coisa E boa. pasme, fui para a igreja por causa de uma irmã. Deus tem os seus mistérios, Deus tem coisa boa. E aí, mas como é que foi? Lá no Maranhão mesmo, na capital? Lá no São Maranhão, Luís? isso. Ela abriu-se uma loja no meu prédio, onde eu era gerente de uma loja de bijuteria. E ficamos interessados, começamos a conversar. Uma mulher de Deus, uma menina de Deus. E se passaram 8 meses de insistência e ela me convidou a ir a um culto. Eu tentei desviar a ida ao culto, não teve jeito. 18 de fevereiro de 1982. Meu Deus. Aquela noite eu senti o poder da cruz, o poder do evangelho e estou quase 30 anos servindo ao Senhor. Meu Deus do céu. Isso é coisa quase 30 anos. Quase 40 anos. 82 já dá. Não, 92, perdão, 92 Então é isso mesmo. 30 anos. Isso é coisa boa. E então foi o seu momento de se converter, né? E qual foi a sensação? Assim, o senhor foi lá, ela te convidou, o senhor tentou recusar e chegou no momento lá na igreja. E aí? Eu tenho a graça de Deus de conseguir guardar a palavra. Eu consigo me lembrar do sermão até hoje. Uau. Do pastor. Sério? Os 3 tópicos. Meu Deus. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Foram os 3 tópicos do sermão. Era um culto de ceia. Lá se reúnem as áreas e aí você é avisado que você não pode tomar ceia, que aquela ceia faz parte do rito da igreja, é um sacramento só para os cristãos. E quando eu dei por mim, ela estava fazendo o meu apelo, eu vi meus pecados. Meu Deus. E aí me entreguei ao tremendo. Senhor. Entreguei ao Senhor. E ali foi verdadeiramente uma sensação maravilhosa. Um chamado extraordinário, algo que mudou a minha vida. Uau. Eu tinha um sonho muito material, pela necessidade, Sim. pelas dificuldades de ganhar a vida, de possuir, de ter riqueza, de ter uma boa vida. E, de repente, você se encontra com o Cristo da cruz, ressurreto. Foi extraordinário. Meu Deus do céu, que encontro maravilhoso. Eu gosto de escutar, eu acredito que o pessoal de casa também,
o testemunho mesmo de salvação, de conversão, porque ainda hoje existe salvação em conversão, né? E as pessoas, quando falam assim Deus vai mudar a sua vida, mas mudar a sua vida como, né? Vem essa pergunta, essa indagação, mudar mesmo a sua vida como? Mas é de dentro para fora, Para né? fora. É uma delícia. Para fora. Muda, né? Porque a questão da igreja em si, nós não tínhamos uma teologia mais voltada a posses, a prosperidade. Sim. Você tinha uma mensagem da cruz. Você tinha uma mensagem na cruz, né? O desafio de que você será uma nova criatura. Você vai ser mudado. Você vai ser transformado pelo poder de Deus. E eu nunca me envolvi com nada de errado. Sim. Um dia um professor meu me perguntou, irmão, por que todo mundo na igreja é ex alguma coisa? Eu falei, não, eu sou fora desse padrão, porque eu nunca fui, eu não pratiquei nada, não apanhei de ninguém, não fiz nada, mas a mensagem chegou até mim. E eu me reconheci como um ser pecador que precisava de um Salvador. Então, foi uma coisa extraordinária e eu me dei ali dentro daquela igreja quando eu nunca imaginava, achava que os irmãos, por gritarem na oração e dar glória a Deus, era meio 13 da cabeça. Mas se faz de louco, né? Mas é verdade mesmo, isso é muito bom. Essa sensação e a alegria, né? De servir a Deus, servir a Cristo. Isso é muito bom e é muito importante. E aí, o senhor se converteu, né? Houve sua conversão e veio a parte, então, do desenvolvimento de ministério, de um chamado. Como é que foi a partir daí? Eu tive o prazer de ir no sábado para a igreja. A gente, nessa convenção, recebeu um folder com todos os endereços das congregações na mediação ou no seu bairro ali. Legal. E eu procurei a igreja. A igreja estava fechada. Então eu encontrei uma irmã, essa irmã indo para uma igreja, e eu perguntei a ela, a senhora vai para que igreja? Ela falou, eu vou para a Assembleia de Deus. Eu não tinha noção dos ministérios, para mim tudo era Assembleia de Deus e eu estava indo. E eu fui com ela, nós não chamamos de área livre lá, nós chamamos de, não me falha a memória, a comunidade tal, e a gente desceu para aquela comunidade com formação ainda, não é? Barro vermelho, e eu fui congregar com ela. Nossa congregação não tinha piso, você sentava em umas cadeiras que foram dadas por uma diretora, ela afundava quando chovia, e encontrei o pastor daquela igreja, um ex-alcoólatra, um homem de Deus, José Lima, que dorme no Senhor, e nós ficamos ali, nós ficamos com ele, entendemos que Deus nos encaminhou ali. E minha primeira mensagem, meu primeiro texto para pregar, ele me deu. Ele me deu, olha que experiência, ele me deu, ele disse, você vai pregar em Isaías 53. Meu Deus! Eu nunca tinha lido. E é forte. Mas entendi que falava sobre o Cristo naquele texto. E preguei. Uau! E preguei. E fiquei com ele 4 anos. Uau! 4 anos ali, congregando com ele. Meu Professor Deus de do céu. escola dominical, líder de jovens. Vim para Carapicuíba em 96, já em 96, e aqui eu fui líder de jovem na sede, assumi no lugar do pastor Davi Dias, a sede do campo, junto com o meu irmão William Valério. Uau, uau, isso é coisa boa. Nós vamos para o nosso intervalo. Ok. Eu acho que aquela palavrinha que o senhor queria lembrar, que chama lá no Maranhão, é povoado. Não é? É um isso aí. povoado. Já te conto. Mas é isso aí, pessoal. Vamos para um rápido intervalo comercial e já já estamos de volta. Fala comigo, meus queridos! Você já conhece a GA Seguros?
Nós, da GA Seguros, temos a solução para o seu plano de saúde, seguro de auto, seguro residencial, seguro de vida, plano odontológico e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 11 9 9654 3899 ou 11 9 6272 8452. É a GA Seguros, cuidando de você e do que é importante para a sua vida. E estamos de volta com esse programa maravilhoso, mas antes de mais nada eu quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos para Estúdio Bela Life, na pessoa da Lilian Fernandes e Anderson Miranda. Estúdio Bela Life, muito obrigado! E continuamos aqui, né, pastor? Ok, estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez. E vamos continuar lembrando do povoado, né? Do povoado lá do Maranhão. E aí o senhor falou que recebeu uma palavra, né, para ser lida. E eu não quero perder a oportunidade, não. Eu gostaria que o senhor lesse essa palavra para nós. Ler. Né? Está onde? Isaías, o livro de Isaías, capítulo 53. Veja que desafiador. Eu era novo convertido e o pastor me dá esse texto e diz, você vai pregar nessa palavra essa noite. Posso ler? Fica à vontade, por favor. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus torqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua pole e prolongará os seus dias, e a verdade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uau! É maravilhoso. Lindo, lindo. E o entendimento de ler pela primeira vez naquele momento e saber que era a pessoa de Jesus, Uau. O Cristo sofredor. Uau, uau. E Isaías, ele revela tudo, né? Revela tudo. E quando você traz Jesus para dentro, você fala exatamente como foi revelado há nos 700 anos atrás. Antes da manifestação do Cristo. Meu Deus.
Que forte. Maravilhoso. Impactante a palavra de ter essa experiência. E ficou nítido, claro, do meu dom. O dom natural de vender, era vendedor, e o dom de pregar. Naquele momento ficou nítido, ficou claro. Uau, e uniu. Uniu os dois. Foi Uniu os maravilhoso, dois. foi maravilhoso. Isso é coisa boa. E nisso, o senhor foi, isso falando de Maranhão. Maranhão. Maranhão ainda. Maranhão, primeira experiência. E aí o senhor foi ganhando suas experiências e quando veio para São Paulo? De São Paulo, como nós já falamos, eu chegando em 96, assumimos a liderança dos jovens na sede, em junho, Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo, em Carapicuíba. Não, mas saiu de lá do Maranhão por quê? Problemas na vida. É mesmo. Problemas na vida. A gente teve essa experiência e essa irmã abençoada nos ganhou para Jesus. Foi. Nós tivemos um relacionamento de 3 anos e meio e esse relacionamento terminou. E quando esse relacionamento terminou, me frustrou. Me frustrou. Por quê? Porque eu imaginava que aquela moça seria minha esposa. Entendi. E aí eu decidi viver uma outra realidade da minha vida. E por que que isso frustrou? Por causa da minha chamada, o chamado missionário. Uau! Rapaz! Aí veio para São Paulo. Vim para São Paulo pelo fato de adquirir conhecimento para que eu pudesse ter minha experiência missionária, viver no campo missionário. Então eu vim para São Paulo com o objetivo de estudar para fazer missões. Meu Deus! E aí veio direto para Carapicuíba. Para Carapicuíba. E aí encontrou a igreja sede aqui. Isso, eu vim orientado por uma amiga, hoje é pastora, Cláudia Santos. Ela me orientou, eu queria ir para Paraíba, estudar no Betel, na Paraíba. Tinha um mantenedor, um pastor amigo, se dispôs a me manter e ela me orientou, falou, não, nós temos uma grande igreja em Carapicuíba, você vai ter todo o apoio, todo o suporte, é melhor você ir para Carapicuíba, para São Paulo. Meu Deus, olha que história interessante. É muito bom saber disso, escutar isso, né? E aí veio para cá, e aí aqui você desenvolveu ainda mais. Aqui estudei, estudei no Betel Brasileiro, Seminário Betel Brasileiro, lá no centro de São Paulo, na São Bento. Estudei durante 4 anos lá, graças a um amigo que também me manteve lá. Presbítero Eliel, um grande amigo. Esse amigo pagou meus estudos e nesse período nós desenvolvemos o trabalho com mocidade. Uau. O tempo todo trabalhando com mocidade. E em 99, no ano 2000, nós tivemos uma experiência única. Começamos aqui com o presbítero Bezaliel, o trabalho de adolescentes do campo, que eu acredito que você está inserido nesse trabalho. Eu tenho certeza. 2000? 2000. Olha, estava com 16 anos. 2000, ano 2000. Então começamos. Há um momento que é muito ímpar na nossa vida. Nós marcamos no Vale da Bênção para levar 2 ônibus e amanheceu o dia com muita garoa forte. E nós ficamos temerosos pelo tempo, muito frio. Nós oramos e chegou naquele dia 35 graus de calor e vocês jogaram bola. Mas não ia faltar não jogar bola. Ei, coisa boa. Eu lembro dos momentos que eu estive no Vale da Bênção, jogando bola, jogando vôlei, né, com o pessoal. Isso. Eu lembro de muita coisa assim. Então, sim. foi um período muito bom. O trabalho com os adolescentes está hoje aqui. É uma felicidade, é algo realizador, né, satisfatório. Não só você, mas hoje tem pastores no campo daquele trabalho, daquele momento. O momento de que a gente começou aí com um pessoal de 13, 14, 16, 17 anos, trabalhando, trazendo palestrantes,
trazendo gente para cuidar, para orientar, para ajudar, e foi maravilhoso. E é um plantio maravilhoso. Maravilhoso. Né? Eu costumo usar alguns termos assim, que a gente não lembra de todas as refeições que a gente come, alimento Isso. mesmo. Não lembra, mas todas elas fez com que você ficasse vivo aqui até hoje, né? E a mesma coisa do que o senhor plantou lá atrás, na minha adolescência. Isso. Pode ter certeza que foi fundamental para o meu alimento espiritual. Eu me sinto felicíssimo. Isso é coisa boa. Ó, e já passou. Mais uma vez, segura mais um pouquinho, dá vontade de continuar a conversa aqui sem parar. Mas vamos para o intervalo comercial e já estamos de volta. Nós, do Estúdio Bela Life, estamos com uma promoção imperdível. É a promoção Indique e Ganhe. Isso mesmo que você ouviu. A cada indicação realizada, você ganha 10% de desconto ao fazer os seus cabelos. Para maiores informações, chama no WhatsApp 11 985340176. Repetindo, 11 985340176. E siga no Instagram, @Estúdio Bela Life Oficial. Estúdio Bela Life, para a sua beleza, um toque de elegância. E estamos de volta com esse programa maravilhoso. E antes de mais nada, eu também quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos para GA Seguros, na pessoa do Gabriel Alexandre. GA Seguros, muito obrigado. E continuar aqui nosso bate-papo exclusivo, gostoso e satisfatório, falando, né, sobre esse trabalho espiritual que o senhor exerceu, né, na vida dos adolescentes lá atrás, que eu fazia parte, inclusive, e que hoje eu continuo fazendo parte por causa desse alimento espiritual, né, que foi nos dado, né? Então, é uma parte missionária, né, também isso. E eu acredito que o senhor percorre por esses caminhos. Eu tô já na 4ª geração de trabalho com adolescentes. Esse trabalho foi um trabalho no campo, de uma forma geral, e eu me identifiquei muito com os adolescentes pelo fato da atividade. Não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem garoa, não tem... E vamos sair de casa, vamos participar. É verdade. E eu tenho, graças a Deus, muitos frutos. Hoje eu tenho pessoas que são formadas a nível superior, que passou por nós, teve uma experiência conosco. Eu tive o privilégio de ter vários e hoje ligam para mim e me agradecem. Olha que coisa pelo gostosa. fato de que teve um orientador, teve um pastor que acolheu, que ajudou. E eu tive uma adolescente que me patrocinou até já na minha vida uma viagem missionária. Uau! Uma viagem missionária. Uau, olha só que satisfação. Fruto Fruto. do trabalho. Verdade. Missionário. Missionário. Coisa Trabalho boa. missionário. E hoje o senhor vem desenvolvendo, tá? Conta um pouquinho da sua história missionária. Como nós já conversamos, eu recebi o chamado no Maranhão, vim estudar. Nesse período de estudo, trabalhei com jovens, trabalhei com adolescentes e tive o privilégio de ser o fundador da SEMADEC, que é a Secretaria de Missões do Campo de Carapicuíba, na gestão do pastor Sóstenes Silva, e eu cuidei para que o trabalho fosse focado em que Deus chamasse as pessoas para a vocação missionária. Certo. Com 6 meses da secretaria, nós tivemos um casal, hoje é missionário na Argentina, o missionário Paulo Ruiz, está na Argentina, ele teve pela Colômbia, teve em Guiné-Bissau, e na sua experiência missionária, hoje ele é pastor na Argentina. E depois de 4, 5 anos, eu tive a minha própria experiência missionária transcultural. Transcultural. Então, eu fiquei até 2004 aqui em Carapicuíba. 2005, eu fui congregar em Osasco, com convite do pastor Sóstenes, e no meio do ano de 2005, ele me mandou para Moçambique, na África. Uau! E como que foi essa experiência? Extraordinária,
vivi coisas maravilhosas, conquistei amigos, tenho amigos em Manaus, Uau! uma igreja, Assembleia de Deus de Manaus, pastores de áreas lá, amigos, pastores presidentes, tenho amigos nos Estados Unidos, Eita. tenho amigo na Inglaterra, que nós convivemos, e amigos lá que nós conhecemos. Temos amigos na Bahia, no Maranhão, e tudo, outros que apareceram num convívio de 6 meses Olha. da experiência missionária. Eu fui para conhecer o campo, ter a minha experiência, viver no meio de um povo. Eu vivi em Beira, conheci quase o país todo, é um país pequeno, e eu viajei muito, conheci muitas pessoas, fui na África do Sul, conheci a África do Sul, conheci pastores na África do Sul. Então, vivi muita coisa maravilhosa. Mas eu fui mesmo para ter a minha experiência transcultural e conhecer a terra, saber o que ia fazer. Hoje nós temos uma grande igreja construída lá pelo trabalho do pastor Sóstenes, nosso pastor presidente em Bangu, no Rio de Janeiro. Olha só, coisa boa. E aí, dentro dessas experiências todas, o senhor também não ficou só agora no setor de Carapicuíba, o senhor também foi para o setor de Osasco. E eu, nesse período, eu estava por Osasco, ele, o pastor Sóstenes, sendo transferido daqui. Eu fiquei, trabalhei 10 anos com o pastor Márcio Verginiano. Sim, conheço. Márcio Verginiano, 10 anos trabalhei com ele e tive uma experiência única. Sou grato a Deus por trabalhar com ele. Ele me ensinou a trabalhar com a igreja física, a igreja do CNPJ, a igreja que tem a sua construção, que tem que tirar o seu habites, a igreja que tem as suas multas, a igreja que tem que fazer compensação ecológica numa construção. Uau. Isso ficou marcado comigo, de tratar dessa documentação toda, dessa regularização perante a prefeitura, a questão de impostos, que a gente às vezes não sabe que a gente tem direito. Direito, como igreja, você tem direito em alguns impostos de não pagar, porque é constitucional. Tipo, a venda de um imóvel, há impostos que você não paga como igreja. Olha então, só. abriu um leque e nós aprendemos. Foi um período maravilhoso. Fora isso, as viagens, Rio Grande do Sul, Ceará, não é? Interior de São Paulo, também fazendo esse trabalho, mas sempre envolvido com a obra missionária, com apoio aos pastores, realizando um trabalho, trazendo gente, como em memória aqui, eu tive o privilégio de trazer o Dr. Russell Shedd, não só para pregar em Carapicuíba antes, mas em Osasco também. Tive esse privilégio. Tive o privilégio de ser o instrumento de Deus para trazer o Hernandes Dias Lopes para pregar na sede de Osasco. Olha só. E ainda era livreiro nesse tempo todo esse trabalho, ajudando os pastores com literatura. Tive o privilégio de o pastor Abraão de Almeida olhar a livraria em Osasco e me dar o parabéns pelo material que estava exposto na livraria. Uau, uau, a experiência desse homem, gente. Isso é coisa boa. E aí, você desenvolveu todo esse trabalho no campo de Osasco. De Osasco. E hoje, como que está o pastor? Voltei para Carapicuíba. Dr. Russell Shedd me disse isso antes de qualquer decisão, pelo menos 6 meses, e nós voltamos para Carapicuíba. Eu já fui pastoreado, já havia sido pastoreado pelo pastor Jasson em 96, quando eu cheguei aqui. Ele me recebeu, tivemos a experiência agora já como pastor, né? Como pastor, dirigente de igreja, experiências em Osasco, dirigindo igrejas também. Ele me deu a linda congregação da Gustavo Corrêa para dirigir. Que bonito. Uma honra. Uma honra. Uma honra. Uma honra para mim, que congreguei lá também, e uma honra para minha esposa, que é nascida naquela igreja. Olha e durante só. 3 anos nós desenvolvemos um ministério na Gustavo Corrêa, e hoje
nós estamos há 8 meses na Santa Terezinha 1, Na Santa Terezinha 1. dirigindo o trabalho. Coisa boa! Isso é muito bom. Eu fico muito feliz em conhecer o seu trabalho, em conhecer as suas atividades e ajudar a manter esse registro aqui, né? E tenho certeza que o pessoal de casa também estão curiosos, né? E interessados ainda em continuar sabendo um pouquinho mais do senhor. Então, por favor, o senhor consegue deixar um contato para que eles possam procurá-lo, de repente saber um pouquinho mais, pedir um apoio, uma oração? Fica à vontade. Posso, eu não sou muito bom com redes sociais, mas eu posso deixar o WhatsApp, que é 11 9 40 34 0752. Pode repetir? 11 9 40 34 0752. Esse é o nosso WhatsApp, nós estamos aí, 24 horas no ar, Isso é à coisa disposição. boa. E aí, o Cimei tem certeza que já colocou ali também a sua rede social. Quem quiser também dar uma olhadinha em algumas situações, consegue também entrar, que é ali no @ValberFSouza, né? É isso aí. Isso é coisa boa. Pastor, quer deixar algum agradecimento? Quer Quero. agradecer alguém? Fica à Quero. vontade. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É quase imaginável, não é? Aliás, não é imaginável. Não dava para se imaginar Inimaginável. de estar aqui hoje. Agradecer a você, Jefinho. Muito obrigado. Cara, como a gente muda. Quando eu lhe vejo a história dos seus irmãos, a sua família, fico feliz também de ver toda a moçada da Coab 5 hoje, pais de Coisa famílias, boa, verdade. meninos que eu conheço, né? E ao Cimei. Cimei é um amigo. Cimei é um querido. Cimei é um amigo, um irmão, Nossa, não é? Um irmão, Cimei. sua família. Esse é o meu aqui, minha palavra final. E dizer também a todos que assistem, que vão assistir, o seguinte: às vezes a gente tem modismo na igreja de falas e aí passa. Mas eu acho que a gente não pode desistir dos sonhos. Uau, Aqueles sonhos que é a revelação de Deus para a sua vida. uau. Jeremias diz uma palavra assim: eu sei o Senhor, que não é do homem o seu caminhar. Provérbio diz assim, que Deus é que guia cada um de nós no seu propósito. Então, coloquemos na mão do Senhor e o Senhor vai realizar aquilo que Ele revela a cada um de nós. Uau. Hoje, eu sou um homem, posso dizer, realizado. Só falta uma coisa, meu livro. Ei, meu Deus do céu! E vai escrever. Vai escrever. E quando escrever, vem lançar ele Vem aqui, lançar aqui. por favor. Então, muito obrigado. Não desista, creia. Deus é que se revela a nós, Deus é que se mostra a nós. E se Deus se mostra, pela sua palavra, Ele vai nos direcionar e vai realizar o seu projeto na nossa vida. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Viu? É uma honra. Receba a nossa gratidão de receber o senhor aqui, de ter o senhor aqui. Muito bom mesmo. E, infelizmente, ou felizmente, enfim, estamos chegando no final de mais um programa do Fala Comigo. E eu também quero aqui deixar os nossos sinceros agradecimentos para a Troad TV. Cimei, muito obrigado. Para você que quer realizar seu sonho de gravar suas músicas, procure-nos na Troad Records. Isso é coisa boa. E chegamos no final de mais um programa. Bom, por enquanto é isso, meu pastor. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe Deus sua abençoe. família. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Troad ali no YouTube, é só procurar e se inscrever. Troad TV. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais da Troad ali no Instagram, é no @TroadOficial. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais desse camarada aqui que vos fala, é no Instagram, no @OgefaMiranda. E é isso então, pessoal. Muito obrigado e continue comigo e fala comigo, porque isso é coisa Boa. boa, é muito boa. Boa. Muito obrigado.